Boa noite, sejam sempre muitíssimo bem-vindos à nossa edição casual das sextas-feiras. É aquele conta corrente em que a gente escolhe um tema que faz parte da economia, embora nem todo mundo perceba isso logo de cara. Hoje nós vamos falar da ética nas redes sociais, pensando sobretudo num aspecto em particular. Você já reparou no quanto as suas opiniões, seus dados, as suas preferências, enfim, podem ser acessados por outras pessoas ao redor do planeta pelo simples fato de você estar na rede? Já imaginou o potencial, para não dizer o risco que existe nisso? Só um exemplo. Recentemente, o Google adotou uma nova política de privacidade que, digamos assim, unifica as regras dos sites que pertencem a ele, Google. No que é que isso vai dar? Ninguém, por exemplo, precisa saber que o YouTube é do Google. Mas quando você fornece seus dados, outros sites que são vinculados ao Google acabam tendo acesso a eles. Ou seja, há um controle mais amplo por parte da empresa. Só que, ao mesmo tempo, multiplicam-se as possibilidades de divulgação de informações que você talvez não queira ver reveladas. Como é que se faz para evitar isso? Ronaldo, essa discussão que a gente viu essa semana em relação ao Facebook é uma coisa de primeiro mundo lá dos Estados Unidos ou aqui no Brasil, que a gente ainda usa essas redes sociais muito ainda de brincadeira, né? Ainda uma forma muito lúdica e pouco profissional? Isso aqui também já está se refletindo ou não? Jorge, é lúdica do lado do usuário, né? Porque do lado da empresa é um negócio seríssimo e, aliás, dos mais sérios que a gente pode imaginar hoje. O que está acontecendo hoje é que é o seguinte: o dado pessoal, ele é a moeda de troca para essas empresas. Então, quando o usuário está na internet, está numa rede social dessas, ou mesmo fora dela, por exemplo, comentando na página de um jornal, onde ele está logado no Facebook e assim por diante, o comportamento dele está sendo monitorado e um grande banco de dados, uma espécie de uma biografia não autorizada, às vezes até do usuário, está se formando em algum lugar. Então as empresas têm um raio-x poderoso do que o usuário gosta, qual que é o perfil demográfico dele, o que ele tem preferências de comprar e qual é a condição social dele. Tudo isso está no controle das empresas. Claro que isso está gerando preocupação, até porque muita gente ainda nem se deu conta de que está com seus dados sendo monitorados. Esse aí é o verdadeiro Big Brother, né? Aquele grande irmão que ficava do George Orwell, né? Famoso romance dele, que controlava a sociedade via computador, era um grande computador. Na verdade, no George Orwell era um Big Brother. Hoje você tem uma competição entre vários Big Brothers, cada um tentando fazer um banco de dados mais poderoso e mais preciso, que dá inclusive para prever o comportamento do usuário no futuro. Porque você analisa a tendência passada do que ele fez e a partir dali você começa a prever como é que ele vai fazer no dia seguinte. Nós temos uma composição de uma arte que nós vamos colocar no telão daqui a pouquinho, falando desse aspecto aí que você está mencionando, inclusive no que diz respeito ao comportamento dos maridos. Eu não sei se já está pronto, eu vou chamar a Denise Barbosa daqui a pouquinho. Para começar a quebrar um pouco o clima dessa conversa, olha só essa frase: ninguém é tão feio como na identidade, tão bonito como no Orkut, tão feliz como no Facebook, tão simpático como no Twitter, tão ausente como no Skype, tão ocupado como no MSN e nem tão bom como no currículo. Isso é mais um monte de discussão para a gente. Esse outro aspecto que você está mencionando, a gente roda daqui a pouquinho, que fala da previsibilidade do comportamento dos usuários da internet. Mas vamos lá, a gente recupera já, retoma com os nossos convidados. Queria mostrar para vocês aquela arte que nós compusemos. Você conhece aquela história de que as operadoras de cartão de crédito sabem quando um casamento vai acabar? 2 anos antes do pedido de divórcio? Olha isso. Isso acontece porque as empresas acompanham a rotina do casal e percebem qualquer mudança de comportamento que nem precisa ser suspeita. Olha só isso aqui. A fonte é a L3CRM, que é uma empresa especializada na gestão de relacionamento entre clientes e empresas. Ou seja, no comportamento do marido fiel, um homem normalmente registra compras no supermercado, no posto de gasolina, em lojas conhecidas como lojas de roupas. O marido que, digamos, tende a tornar-se infiel, subitamente passa a fazer compras em floricultura, joalheria,
pagar conta de restaurantes caros e outros lugares. É uma danada de uma bandeira que, claro, a L3 CRM, como é especializada, soube colocar em termos bastante objetivos. Guto, isso vai criar uma grande confusão. Claro que esse é só um exemplo, né, gente? Deve haver centenas de outros, não apenas voltados para os homens, não necessariamente voltados apenas para as mulheres. Daqui a pouquinho a gente retoma com os nossos convidados e o nosso tema do dia no Conta Casual, falando da ética para se conviver com a internet. Estava conversando aqui com a Patrícia no intervalo, ela me disse uma coisa que eu fiquei assustadíssima, que tem também a suspeita, ou já tem gente tentando levantar informação do seu próprio voto, do voto dos outros através da internet. Como isso, Patrícia? É isso mesmo, Denise. Hoje você já consegue mapear possível intenção de voto de uma pessoa pelas opiniões que ela publica na rede social. Então, tem empresas já de pesquisa fazendo mapeamento até para identificar quantos % das pessoas numa faixa etária que usa uma rede social vai ter uma intenção de voto para um partido, para outro, para um candidato. Isso é uma ciência, né? O estudo dos próprios dados, nos números, para tentar definir que aquela pessoa vai ter aquela intenção de voto. E nos Estados Unidos há essa prática hoje pela questão das disputas lá presidenciais, e para o Brasil provavelmente também já está vindo os próprios candidatos querendo estar mais presentes, mas também querendo saber o que aquele eleitor vai decidir na urna eleitoral através do que ele disse na rede social. É o mundo da grande transparência, né? Acho que tem um lado em que a gente começa a medir o que eu deveria ou não compartilhar nesse ambiente, já que está todo mundo olhando, né?